Isso. Bom dia a todos. Estamos iniciando nossa 131ª sessão ordinária do Conselho Legislativo da PGE, dia 6 de março, às 9 horas, na sala de reunião da nossa sede provisória. Temos um quórum aqui necessário, 4 conselheiros, já que o conselheiro Danilo nos avisou antecipadamente, queria fazer um tratamento de saúde, não poderia comparecer. Então, já passando para o item 2, leitura e discussão da ata da reunião anterior. Pergunta aos conselheiros se tem alguma... Pergunta aos conselheiros se tem alguma consideração em relação à ata que foi enviada antecipadamente a todos os conselheiros. Então, fica considerada aprovada a ata da sessão anterior. Passamos então para o item 3. Apresentação e discussão de processo com pedido de revisão a ser relatado pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Item 3.1, processo 2009, final 2014. Palavra da conselheira Ana Carolina. Processo 2009, final 5214 da Saneago, interessada Saneago. Pedido de revisão. Só checar aqui. Ela não trouxe fatos novos que pudesse alterar a decisão do Conselho Regulador, nem circunstância relevante capaz de retirar a sanção aplicada, não havendo então justificativa legal para reapreciação da matéria, é aquele que a gente já discutiu, né, que não há fato novo, então nós nem relatamos aqui. Então, vota pelo não provimento do pedido de revisão apresentado e pela manutenção da auto-infração em apreço. Isso é o 3.1. Todos concordam com o parecer de voto da conselheira Ana Carolina pela manutenção do auto? Concordo. Aprovado por unanimidade. Item 4. Apresentação e discussão de processo com pedido de revisão a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Silva. Item 4.1 e item 4.2 a 4. Os dois processos, final 2184, final 0224, também trazem pedido de revisão, que não apostaram em nenhum dos dois processos fatos que pudessem justificar a revisão do processo. Portanto, então, não conheço o pedido de revisão nenhum dos dois. Todos concordam com o parecer de voto do conselheiro pela não aceitação do pedido, não reconhecimento do pedido de revisão dos dois processos? Aprovado por unanimidade. Item 5. Tem um esclarecimento. O que é o pedido de revisão não identificado no preposto? Pois é. Da Saneago, mas... O que aconteceu? Após nós analisarmos, inclusive até conversei com o Eduardo sobre isso, ela começou a apresentar peças defensivas, de defesa, com, às vezes era a assinatura do presidente, às vezes era a assinatura do diretor de produção, e ela começou a apresentar algumas peças de defesa com uma assinatura para o diretor de produção, o pezinho para o diretor de produção, e você não tem a mínima ideia de quem quer que assinou. Não tem carimbo, não tem poder de gerência, você não sabe se é superintendente. E aí a gente começou a reparar, o Eduardo já não conheceu, ele começou a verificar isso. Um desses dois aqui está na mesma situação, ele não conheceu. O outro ele conheceu, mas ele não tinha se atentado para isso ainda. Aí o que eu fiz? Vou até mostrar para os outros conselheiros, que é um posicionamento novo aqui que a gente tem adiantado. A Saneago a gente já não cobra toda aquela questão de contrato social, documento de posse, a gente não cobra. Mas o que acontece? Algumas vezes tinha o carimbo de quem é que está assinando pelo diretor. Que é o correto, né? Aí agora, por exemplo, tem duas assinaturas aqui diferentes de sem pessoas carimbo, sem carimbo, assinando pelo Luiz Humberto Gonçalves Gomes, que é o diretor de produção, diferentes uma da outra, e a gente tem a mínima ideia de quem seja. Então, o que a gente já começou a fazer? Não conhecer. Inicialmente, não conhecer, né? Esses aqui são pedidos de revisão, no caso, não foi aqui por
Na apresentação de fato novo. Na apresentação de fato novo, nós ainda lemos, vemos se tem algum fato novo. Esse, no caso, nem foi conhecido, nem foi recebido. E eu acho importante a gente Nesse caso, conselheiro, posso tomar falar, uma... viu, Cristiano, anotei, vamos fazer um ofício a eles. Diligência, bom processo de diligência. Não. Esse aí já está votado pelo conselheiro. Eu acho que tá ok. assim, Mas vamos esclarecer que nós estamos adotando esse procedimento e que eles mandarem, mas que seja identificado quem está assinando, quem está falando e tal. Esse tipo de coisa. Tá certo. Não, um carimbo, no mínimo um carimbo. Então você não sabe nem se ele tem Não, conhecimento. isso é até bom para eles, porque de repente o diretor nem está sabendo disso. Exatamente. Né? É o que mais acontece. As peças, às vezes, eles fazem, elaboram e ele toma conhecimento. Mas, assim... Vamos comunicar oficialmente ao presidente que nós vamos aceitar a assinatura do presidente e do diretor da área, Ele tem que ser visto, porque... ou a quem eles delegarem oficialmente. Eu acho que tem que ser claro isso. Viu, Cristiano? Pois é, a resolução é clara, o poder de gerência, ou um preposto, ou uma procuração, não tem nada. Aí tá aqui tudo bem, é uma portaria. Se não tem portaria, sempre substituição, no mínimo eu acho um carinho de identificação do cargo dessa pessoa que está assinando. E às vezes o regimento interno dá autonomia para ele poder assinar, só que não carinho. Mas a gente não sabe nem quem está assinando isso. Tem que comprovar. Isso aí pode ter sido correto. Então, o Eduardo conheceu, eu não conheci, eu adotei por analogia mesmo o procedimento. E eu deixo claro aqui no relatório que eu coloco toda aquela questão de juntada, do representante legal, tal, mas eu esclareço aqui que no caso da Saneago, documentos que comprovam o poder de gerência do seu representante legal, ou no mínimo a adequada identificação do preposto do diretor de produção da empresa que assina o pedido de revisão. Coloquei assim no voto, no relatório aqui. Então, esse pelo não conhecimento do pedido de revisão apresentado, portanto, pela manutenção da auto-infração em apreço. Eu deixei claro aqui na pauta para ficar diferente do outro pedido de revisão lá em cima. E como é um posicionamento novo, né, que a gente já botou, eu botei, e a gerência também em um deles aqui, então é pela manutenção da auto-infração. Eu concordo com o parecer igual do conselheiro com esse pedido de envio de ofício à concessão. Ok? Ficam aprovados por unanimidade. Item 6. Apresentação e discussão de processo com recurso apresentados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 6.1 ao item 6.10. Palavra do conselheiro José Duarte dos Santos, o conselheiro carioca José Duarte dos Santos. Grande português. Deixa eu só. A guia de esclarecimento, está ligado lá, não podia estar ligado, mas. Eu quero dizer para o senhor que eu já fui, esse senhor, sambista, na Presidente Vargas, na Escola Primeira da Mangueira, ainda na época da Praça 11. Talvez eu desfilei lá. Tinha eu 18 anos de idade, viu? Então, para mim não é novidade não. O carioca que eu coisa sabe que foi a Praça 11. Estação Primeira de Mangueira. Eu tenho, senhor presidente, e demais eminentes conselheiros aqui presentes, estou com 10 processos aqui, grau de recursos. São 4 da Araguaína, 2 da Expresso Maia, 1 da Marinho, da São Luís e 2 da empresa Santa Antônio. Todos em grau de recursos. Mas são processos que não trouxeram nenhum fato relevante, nenhum fato novo, que seja a modificação já das posições e das infrações já colocadas pelo Conselho. Portanto, eu me pronunciei pela manutenção das decisões anteriores tomadas, evidentemente avalizadas pela gerência jurídica, e mantém os autos de infração porque não trouxeram novidade nenhuma
conselheira da Carolina é uma pessoa mais adulta. Se quiser, se vocês estão aqui presentes, se ela quiser fazer uma verificação em bloco, Se o assessor já olhou, né? Já olhou? não sei se ele olhou não. Ué, como assim? Então eu voto pela manutenção do auto de infração. Todos? Ou seja, do 1 ao 10. 4 para Araguaína, 3 para Expressão Maia, 1 São Luís e 2 para São Antônio. Então, consideração, conselheiro? Não, se o conselheiro já viu, já analisou, Todos concordam com o voto e parecer do conselheiro em relação aos 10 processos? Aprovados por unanimidade. Item 7. Apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Item 7.1 ao item 7.9. A palavra a conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Como é que é o sobrenome do nobre? não, não precisa saber não. Presidente, eu ia pedir a inversão de pauta aqui, adiantar os do saneado, que a Rússia está aqui, né? Mas tem tantos aí pela frente que tem que desistir, tem que ficar no sanear quanto tem aí pela frente e já liberava ela. Mas vai ganhar muita coisa. Você vai pegar a gente, né? Com certeza. A impressão do Zé do Tocantins, o item 2008, final 10.305, que eu vou tentar agilizar, ela apresentou recurso tempestivo, alegando que houve uma preclusão administrativa por descumprimento do prazo para julgamento do processo administrativo. A São José do Tocantins, ela pega uma legislação de que deveria ser avaliada em 30 dias, julgada em 30 dias a peça, e ela alega a Lei 3.800, né, processo administrativo, depois pega o decreto 4648 que tinha 90 dias para julgar. Bom, ela apresenta isso em todas as peças e, de acordo com o parecer jurídico, né, a gente analisou bastante essa questão. Realmente esses prazos, alguns aqui são impróprios. A questão dos 30 dias, realmente, isso é impossível, né, de realizar isso aqui. 30 dias o processo nem andou ainda. Então a gente não dá provimento a essas argumentações. Alega também a ausência de fundamentação do julgamento do auto de infração, porque ela simplesmente recebe a resolução, ela não pega cópia do processo, ela não sabe toda a fundamentação do conselheiro e fala que não teve a fundamentação no julgamento do voto. Isso também não procede. Os relatores dos conselheiros têm a fundamentação, não vai completa na resolução do julgamento, claro, né, caberia um relator todo. Então, e ela não entra no mérito, não traz nenhum documento capaz de desconstituir a infração, não produz qualquer prova material capaz de contestar a referida infração, isso aqui é realizar a viagem sem licença expedida. Portanto, essa questão pega um pouco aqui do parecer jurídico, né, em relação à prescrição do processo. Aqui, resumidamente, os atos administrativos somente prescrevem após 5 anos, quando leem nomes especiais não dispuserem de maneira diversa, por se tratar de prazos impróprios, cujo descumprimento enseja tão somente providência administrativa sem consequências processuais. E a possibilidade de anulação dos atos só caberia se descumprir os requisitos necessários à autuação, que não se configurou no presente caso, mas a ausência de constatação de qualquer de vício. Quanto à alegação de que a decisão não foi motivada, podemos observar que nos autos que houve instrução processual, parecer jurídico, técnico, relator da Câmara Setorial de Transportes, que levaram a motivar o julgamento pela manutenção da auto de infração. Assim, ela não trouxe qualquer fato, fundamento novo que justificasse a reforma da decisão proferida anteriormente e vota pelo não provimento de recurso apresentado, portanto, pela manutenção da auto de infração. Aqui está em fase de recurso ainda. Todos concordam? Parecer igual da conselheira?
Aprovado por unanimidade. 7.2. Esse 772, ele, peço desculpa, foi um erro nosso, na verdade, teve uma contagem de prazo errada, depois nós recontamos, já tinha feito a pauta, foi muito corrido para mandar essa última pauta, então ele é recurso intempestivo. É o processo 2009, final 0981, interessada Sandra Suzinei Moreira Ornelis, e ela apresentou Deveria entrar com 10 intempestivo, dias, né? ela recebeu ela apresentou intempestivamente, a gente vai errado tempestivo. Ela apresentou em 9/5/2013, o prazo máximo era 6/5, nós verificamos se teve PLA, se teve ponto facultativo, verificamos isso tudo. E não teve realmente foi intempestivo. Então, volta pelo não conhecimento do recurso, pela intempestividade e manutenção do auto de infração. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. 7.2. Viação Araguarina 73/2009, final 4996. Ela traz alegação parecida com todas as vezes, afetou o requisito forma, pois não trouxe infrator, veículo e placa, e também o requisito motivo. Só que isso aqui é supressão de viagem, obviamente não tem, porque a gente já vai cansar de ver essa alegação. Coloquei o quadro de horários, ela não tinha autorização para suprimir viagem, portanto, é não provendo recurso e manutenção do auto de infração. Todos concordam com o parecer de voto conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Próximo. Os processos 74 e 75 são ambos pelo arquivamento, nós já discutimos bastante aqui. Processo 2003, final 14/24, viação Montes Belos. E o processo 75, 7.5, 2004, final 4991, viação Araguarina. Uma pena esse primeiro aqui, o auto de infração, tá? Bem descrito, bem relatado. Perfeitamente, mas... Todos concordam? Concordo. Vamos ter o arquivamento dos dois processos, 7.4 e 7.5, aprovados por unanimidade. 7.6. 76 e 77 são ambos da Molina. Processo 2012, final 9998, 2012, 10.106. Ela realizou viagem sem licença expedida pela GR. E aqui não portava atestado médico de aptidão física e mental. E a argumentação delas é falando que todos os veículos possuem os seus respectivos certificados de registro, estão feitos percurso, todos os documentos, saem munidos de toda a documentação exigida, devendo ser atuação desconsiderada, vez que for lavrada arbitrariamente, que ou desproporcionalidade da multa aplicada. A resolução 005 e a multa são ilegais, inconstitucionais. Ela dá essa argumentação nos dois, não traz nenhum documento capaz de descaracterizar a infração. Aliás, essa é a que eu falei, ela ficou um tempão lá prestando serviço sem regularizar. E saiu e. Conversou. Então, ambos são pela manutenção do auto de infração. Todos concordam com o parecer de voto da conselheira pela manutenção do auto dos processos 7.6 e 7.7? Aprovados por unanimidade. Próximo. Bom, esses dois últimos aí da Saneago, 2008, final 8336, 2007, final 11160, esses autos de infração, eles foram mantidos na Câmara, um foi anulado, porque ela resolveu, provou que resolveu, mas depois do auto de infração a Câmara anulou e foi, subiu, foi avocado para o Conselho. E o outro foi mantido na Câmara. Só que, no final, quando ele foi para análise jurídica, na última etapa, esse aqui foi para análise jurídica no pedido, quando o jurídico ainda analisava,
Olha a importância do parecer jurídico. Lá no pedido de revisão, o jurídico analisou que ficou um inciso diferente. O pedido de revisão não, porque não... Mas a técnica tinha falado, possivelmente também. Não. Teve um aqui que, só estou confirmando aqui, se... Esse aqui foi para apresentar... Geralmente chega lá, Recurso. Recurso, ela apresentou, não viu nenhum problema, alegou que tinha resolvido o problema de água, contagem bacteriana, estava tudo certo, que o auto é injusto e tal. A gerência técnica não viu. E a gerência jurídica, analisando, viu que o inciso estava errado. Ele foi autuado pelo inciso cumprir as 7º 6, e na verdade era o 7º 7. E aí isso foi pedido, então a jurídica fala que o julgamento em primeira instância foi mantido considerando que infringiu o 7º 6 da resolução citada, decisão materializada através da resolução 002, mandou para a gerência de saneamento, veio a divergência. E aí que a gerência de saneamento foi reparar aqui. Após a constatação do entendimento das gerências de que foi a lavratura do auto ocorreu um erro formal, pelo enquadramento errôneo em relação ao inciso 7º, onde o correto é o inciso 6º e não o inciso 7º, caso este que lavra-se de acordo com o artigo 22 da resolução 231, deve ser anulado o auto. A resolução de saneamento permite você anular o auto e lavrar o correto. No entanto, a não conformidade foi sanada, conforme a fiscalização realizada posteriormente no relatório 296 de 2012, em abril de 2012. Entendemos não existir mais o fato gerador da infração que justifica a emissão de novo auto de infração. Então, quer dizer, isso aqui caberia a lavratura de novo auto de infração, a de saneamento permite isso. Só que quando foi lavrar, ela já tinha corrigido, aí o fato gerador ficaria comprometido, não tinha mais o problema. Teria que ser lavado na data. Tinha que ser lavrado mais perto, isso. E o segundo, o Zé de Paula viu o erro seguinte, era uma multa leve, não lembro qual o valor da multa leve, acho que é 1.000 e pouco, não sei se, e ela foi no alta, que é 22 mil. Essa multa aqui é por... ela tem um processo aqui. Esse aqui é sinalização de advertência, ela ficou com natureza alta, e na verdade ficou 22 mil, na verdade ela é leve, o alto todo foi assim. Então, o Zé de Paula vê esse problema, retorna para a gerência de saneamento, para a jurídica já pergunta para o saneamento, realmente ocorreu um erro formal, a gerência de saneamento diz, pelo enquadramento errôneo em relação à natureza da infração que eleva o artigo 5º, deveria se lavrar o auto de infração, porém a não conformidade foi sanada conforme fiscalização em maio de 2011, tem o número do relatório, inclusive anexa. Esse aqui é um de água, já é do modelo novo, já é elaborado pela Universidade Federal. E não entendemos mais existir o fato gerador da infração que justifica a emissão de um novo AI. Então, a jurídica também concordou pela anulação. Então, nos dois casos, é pela anulação do auto de infração, por erro formal. Todos concordam com o parecer de voto da conselheira pela anulação dos dois autos, dos dois processos 7.879, por erro formal. No caso aí, degradação. O primeiro, eu vou votar nos dois conjuntamente, mas o primeiro é porque não foi feito o saneamento no tempo devido, mas não precisa ter, não muda, o fato gerador continua existindo. Os dois sanaram, né? Não, os dois sanaram, os dois resolveram, não tinha mais. Não interessa, continua existindo o fato gerador lá Mas é que atrás. você lavrar um auto Não agora. interessa, não interessa. Continua Esse foi o existindo. entendimento, a gente pode até Continua discutir existindo o isso. fato gerador. O saneamento é para isso. Corrige só o auto, mas o fato gerador permanece na data que está valendo. Então, não é uma segunda fiscalização, é só o saneamento do auto. Bom, o O entendimento, auto continua. jurídico não é esse. A gente entende assim, que o auto de infração como ato administrativo
administrativo e ele sendo vinculado, até o motivo é vinculado. Então, assim, a motivação, que é a exposição dos motivos, a fundamentação do motivo, ela é vinculada. Então não precisa de saneamento. Não, aí o saneamento ele é possível antes da notificação. Isso foi uma briga muito grande que nós do jurídico tivemos, até com a NTT, que ela inventou um despacho saneador, e isso, quando chegou na advocacia setorial da AGU, né, junto à NTT, o que eles fizeram? Entenderam que o despacho saneador não estava correto, por isso que, inclusive, eles pararam de fazer o despacho saneador. Ele só é possível o despacho saneador antes de notificar a outra parte, porque a partir do momento, como se fosse uma emenda inicial, a partir do momento que você notifica a outra parte, ela já tem conhecimento daquela notificação. Então, ela tem que anular aquela notificação, anular a auto-infração e notificar novamente. Então, assim, mas permanece para o gerador, não tem jeito. Sim, mas E a fiscalização que tem que prevalecer é a primeira fiscalização que constatou o fato gerador. O fato de corrigir o auto de infração depois não interessa. Mas eu vou acompanhar para poder simplificar. Mas eu acho que é uma função. Acho que eu. Não, a gente pode discutir. Agora, esse momento senador, a gente precisa criar ele. Precisa ampliar esse senador, que é para poder saneador. E as coisas o despacho saneador, reafirmo aqui, depois de um longo debate, a gente pode até fazer uma aula explicando sobre o ato administrativo, sobre a auto-justificação. Ele é possível sim, mas como a emenda inicial, ele é possível antes de notificar a outra parte. A partir do momento que foi notificada a outra parte, ela tem conhecimento daquela infração, com aquela motivação, com aquela fundamentação. Faz outra notificação. Sim, aí tem que informando o saneamento. É necessário anular, porque ele está com vício com a auto-infração, notificar novamente. Esse o entendimento. Se você vai anular o auto, o que você vai sanear ele? Eu tenho dúvida em relação a isso. Mas eu sugiro. A gente pode fazer uma exposição. Se é saneamento, não precisa anular. Eu tenho minha dúvida também. Não é possível sanear, não é possível convalidar irregularidade. O ato administrativo, ele é totalmente vinculado. Então, o motivo e a fundamentação, ela é vinculada também. O que significa? Mas não é saneamento, não convalidar irregularidade. Você não vai convalidar a irregularidade, você vai sanear e vai subir a irregularidade. Mas o direito saneamento não tem dúvida. Ele não é um saneamento, ele cancela aquele ato mesmo. Ele não é sanear aquele mesmo documento. Então, não é saneamento. Então não é despacho saneador. Por isso que não existe despacho saneador. Por isso que não existe. Não, a senhora, nesse aí não tem despacho saneador. Nós estamos discutindo a tese, né? Por isso que eu falei, eu vou votar junto com a doutora, porque não foi feito. Eu deixei claro, não foi feito. Eu acho que é o seguinte, mas eu acho que deveria. Isso aqui está aprovado. Agora eu queria fazer uma proposta aqui à gerência jurídica. Quando é que nós podemos conversar esses dois assuntos? Esse e o negócio que nunca levou esse nome. Vinculante. Súmula vinculante. É um dos motivos da súmula, né? Esse já tem até uma aula pronta, porque eu quero explicar para vocês. Quando é que nós podemos conversar uma reunião administrativa nossa para a gente ter uma definição em relação a isso? Segunda-feira tem uma reunião marcada lá em Brasília. Segunda tem em Brasília. A gente vai em Brasília. Segunda em Brasília, então nós podemos marcar para terça-feira? Uma nossa? Então, sem problema. Porque aí eu faço até a exposição melhor. Isso a gente. Então, vamos marcar para ver esses dois assuntos. E infelizmente eu não achei. Súmula vinculante e despacho saneador, ok? Vou ver só o horário e comunico com vocês, ok? O Sérgio, só estava checando, eu estou com a resolução de saneamento aqui, mas ela não fala de sanear o auto, ou fazer um despacho saneador, ela não usa nesse termo, ela usa anular com o auto erro formal e... Tem que ver o que fala a resolução nesse caso. Refazer o documento, fazer um novo ato, elaborar um novo ato. Então não é despacho saneador. Não, é porque o despacho saneador foi, o que me repassaram, né, que foi uma solicitação de que fosse feito nas próximas resoluções. E aí eu lembrei do despacho saneador da NTT, e a gente discutiu muito na NTT esse despacho saneador, da onde que eles tiraram isso, porque eu não vejo
lógica jurídica. E realmente houve um parecer do jurídico da AGU deles falando que isso não existe, o espaço saneador no ato vinculado como auto de infração, a não ser que fosse para consertar antes da notificação, que seria como se fosse refazer a notificação, porque a parte não foi comunicada ainda. O máximo que pode acontecer é a pessoa, depois de ter o ato saneador, ganhar um novo prazo. Se, dentro desse novo prazo, foi corrigida a irregularidade, ela apresenta a defesa e aí você julga de acordo com a apresentação daquela defesa nova. Vai equivaler do mesmo jeito, entendeu? Mas só isso. Entendeu? Aí realmente é como se ela tivesse tido um prazo novo, mas não você anular o ato e depois querer corrigir. Isso realmente não existe. Ou você anula, ou você corrige. Se tiver despacho saneador, é justamente para evitar que a gente está perdendo a auto-infração aí. Ó. Mas nesse momento, já ao final do processo, não, nessa altura do campeonato. E o que eu ia falar, os autos geralmente são 2010 e 2009, e isso foi visto em 2013. Rolavam autos numa situação por isso, nesse caso específico, não tem realmente nada. Estou dizendo caso dessa. Vamos marcar em nessa mesma patente. Mas é bom. Todos concordam com o parecer de voto da conselheira pela anulação dos autos dos processos 7.8 e 7.9? Acompanho. Aprovados por unanimidade. Item 8. Apresentação e discussão de processos com recursos a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Item 8.1 ao item 8.8. Não, mas eu peguei. Com a palavra do conselheiro Sérgio Lucas. Primeiro processo, final 6375. Interessado em vigilar campos de transporte turismo limitada por infringir o artigo 53, inciso 6 da resolução 005, por não portar no veículo durante a viagem certidão negativa criminal do condutor. A defesa, depois notificada, alega que a infração não pode prosperar porque o documento exigido se encontrava dentro do veículo. Entretanto, o motorista se atrapalhou diante de tanta documentação e o agente fiscal se recusou a verificar os documentos que lhe foram apresentados. Então, como existe aqui o princípio fundamental da presunção de veracidade do fiscal, a gente não tem o que fazer aqui. Apesar do alegado pela defesa, o auto foi lavrado de acordo com todos os requisitos formais, então não cabe nenhum pedido cabe o pedido de recurso. Eu estou conhecendo o pedido de recurso, mas não estou provendo, porque realmente ficou a palavra do fiscal contra a fundamentação do interessado. Então eu voto pela manutenção do item 1 da pauta. Todos concordam com o parecer de voto do conselheiro? Eu já vi. Da Eu sistema? acho que é um absurdo estar cobrando, como é que chama? Certidão de Então o senhor tem que mudar a resolução, porque na resolução Eu tenho determinadas coisas que eu também discordo. Não, tem que Quer dizer, faz você parte. parte do princípio que o sujeito é bandido e ele tem que provar que não é. Todo mês. Não, eu também discordo. Tem a lista de documentos que o cara precisa ter, ó, Deixa eu falar um negócio. Mas até tem um caminhão do Existe um pedido. Mas é a natureza do documento exigido. Existe um pedido formal de algumas, um sindicato que tem aí, tem tratamento, tem algumas cooperativas, eles formalizaram um pedido aí de simplificação de alguns documentos, algumas coisas, e eu até que concordo também. Agora, para isso, conselheiro, eu queria só alertá-lo, não foi mudada a resolução, só está votando contra a resolução que está em vigência. Não, eu estou votando contra a resolução, não. Ah, Estou votando de acordo com a minha consciência, porque essa questão aí Tudo bem, mas vem só desde você- a época da ditadura militar. Quer dizer, se exigia atestado de Esse- conta antecedente para o cara ganhar um emprego, porque supunha que o cara era terrorista. Não, conselheiro, eu vou discutir isso, não. Então, Está na hoje, resolução, nós convivemos numa democracia, você está exigindo que o cara Eu não estou exigindo nada. é bandido. Eu não estou exigindo nada. Deixa que a justiça está definindo que ele é bandido. Só uma ponderação. José Eduardo, conselheiro, eu quero lembrar, eu também acho que tem uma certa documento que a gente precisa Aliás, eu vou suprir. exigir. Mas essa questão da certidão negativa, vale lembrar que lá atrás, quando surgiu
o transporte alternativo aqui dentro da capital e, no modo geral, em outros lugares, foi constatado, isso é fato, foi constatado que várias pessoas que tinham ficha criminal pesada estavam praticando o transporte. Então foi por isso que principalmente para escolar. Nós questionamos porque sempre a exegese, quer dizer, o motivo, o fundamento do porquê que se colocou esse artigo, né? A gente queria entender o jurídico, né? E nós identificamos que muito foi por conta do transporte escolar que carrega crianças menores. Então, o motivo até do Ministério Público foi uma solicitação para que se exigisse para que menores, porque imagina um veículo inteiro cheio de menor de idade, então você não sabe quem é o motorista. Né? Não, a empresa sabe. Não, mas sabe. Mas a GR está autorizando que ela realize esse tipo de serviço. Então, a GR acabaria por também se responsabilizar caso ocorresse algum prejuízo com todas as crianças, por exemplo, que ali trafegavam. Então, foi um dos motivos que nos apresentaram do motivo que se colocava essa exigência. Uma das ideias era certidão negativa de criminal. porque ela vence, eu acho que ela é útil. A gente, todos nós, que tomar posse em qualquer cargo, não precisamos apresentar. A ideia era apresentar uma vez, entendeu? Quando fosse contratado, ou nos primeiros cadastros aqui da gente. Aí, só que ela vence, então aí a empresa tem que ficar tirando todo mês. Mas uma das ideias era apresentar uma vez, ou apresentar na hora, no cadastro, ou apresentar na hora da formação. A gente simplificar um pouco pode esses discutir documentos. isso. Aquela ideia do cadastro anual, viu, Humberto? Aquela ideia do cadastro anual, criar um cadastro anual, vai suprimir uma porção de papel aqui dentro desse processo. Desburocratizar a economia de papel, economia de energia, ficar lendo papel aí, vem cá, faz aí anualmente o cadastro, com todos os requisitos necessários e anualmente a gente faz a renovação. Vou olhar isso. Essa era uma das ideias que a gente discutiu aqui, mas com a resolução antiga, já pedia isso, né? Ok. Então é manutenção, né? Pela manutenção. Pela manutenção. Conselheiro, Eu sou contra a abstenção do conselheiro, questão de foro íntimo dele. Então, negativa de quem? Da terceira Criminal. Isso. Próximo. O processo 2 da pauta, final 9938, interessado em aviação Araguarina, por infração ao artigo 10º do inciso. Não, qual você está falando aí, conselheiro? Processo 2 da pauta, final Tá. 9938. Não. Tem um antes, o 5153 da União Transporte. 5153, está certo. Ok? Está certo, perdão. Tá. Processo 2 da pauta, 5153, interessado União Transporte e Turismo, por infração ao artigo 53, inciso 6 da resolução 005, não portar no veículo, mas vocês estão votando. Não, é porque as duas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então eu voto também pela mesma fundamentação do anterior em relação a esse também. União Transporte. Aprovado. Para manter o álcool. Com 3 votos e uma abstenção do conselheiro. O motivo é igual. Mesma coisa. Apresentando criminal. Mesma coisa. Tem 3. Item 3. Para ser coerente, final 9938, artigo da aviação Araguarina, interessa a aviação Araguarina, por infringir o artigo 10, do inciso 9, ou melhor, 8º, da resolução 297, pelo veículo não oferecer condições de conforto e higiene ou não apresentar especificações estabelecidas em normas e regulamentos pertinentes. A empresa foi notificada, interpôs recurso, alegando que o auto de infração deve ser declarado nulo porque foi lavrado em 25/11 e foi apresentada a defesa em 7/12 e somente em 4/10 foi enviada a notificação para apresentar recurso, ou seja, 4 anos e 16 dias, configurando a prescrição do disposto na Lei 9.873. Também afirma que o auto de infração padece de requisito motivo, uma vez que o ônibus fiscalizado oferecer perfeitas condições de higiene e conforto.
Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso. Após a análise dos autos, verifica que o recurso deve ser conhecido porque preenche o pressuposto de sua admissão. No mérito, o recorrente alega que o processo se arrasta por mais de 4 anos sem decisão final. E afirma que ocorreu a denominada prescrição intercorrente. Entendemos, em caso, que o Instituto da Prescrição Intercorrente não pode ser revogado, uma vez que na própria lei, citada pelo recorrente, bem como na jurisprudência sobre o tema, a prescrição do processo administrativo somente ocorre quando não há movimentação dos autos, seja por inércia das partes, quando por ausência de julgamento ou por mero despacho durante o período de pelo menos 3 anos, que não se constata no presente caso. Pelo contrário, desde o início até o presente dado, o processo sofreu a necessária movimentação, inclusive por parte do recorrente, sem incidência de lapso temporal suficiente para caracterizar a prescrição alegada. Quanto à alegação da falta de motivo, a laboratório do auto, verificando que a recorrente não teve o necessário cuidado de elaborar essa recursão, uma vez que contesta a infração por supressão de viagem, além daquela que motivou o auto de infração discutido. Ele faz a defesa padrão, né? e misturar-os com vulgares. Independente disso, a alegação não procede, pois trata de mera afirmação desacompanhada de qualquer prova. Ele prevalece, então, a presunção da veracidade fiscal da lei. Então, por não ter realmente caído na prescrição intercorrente, que houve movimentação do processo ao longo desses 4 anos, e também considerando a presunção de veracidade dos fatos, o fiscal nada vota pela manutenção dos autos, do auto de infração. Todos concordam com o parecer de voto conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. 8.4. Processo final 08178, interessado CPT da Silva, artigo 53, inciso 3º da resolução 005, por não cortar no período durante a viagem atestado médico de aptidão física e mental do motorista. Olha o tanto de coisa que eles pedem, né? Mas no sentido de qualificar bem, eu acho que é no sentido de qualificar bem quem faz transporte de vidas de seres humanos, às vezes de crianças, né? Então, eu acho que todo cuidado nesse caso é necessário. Esse documento que atesta de aptidão física e mental do motorista, conselheiro Zé Duarte, e o criminal, são 2 documentos que eu acho que realmente tem. O criminal dispõe. Isso aí eu concordo plenamente que até para habilitação você tem que, periodicamente, você tem que provar que está apto. A verdade é que o conselheiro está dizendo o seguinte, é que criminoso pode fazer. Não, eu defendendo aí. Eu estou dizendo é que não podemos ser considerados todos criminosos até que prove o contrário. É uma inversão da lei. O senhor está defendendo que não precisa, então o criminoso pode. Trata-se do recurso à resolução 712, que manteve o auto de infração. Notificada a empresa apresentou recurso alegando que estava em dia com atestado médico, mas por descuido do motorista e do agente fiscal, o documento não se encontrava no momento abordado. Então, ela própria confessa que não trazia, então eu votei aqui pela manutenção do auto de infração. Da função. Aprovado por unanimidade. 8.5. Processo do interesse da Saneago Goiás, da Saneamento de Goiás, processo final 8473, por infração ao artigo 7º, inciso 17, da resolução 231. Por manter instalações do sistema de abastecimento de água ou do sistema de esgotamento sanitário em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e segurança. A empresa foi notificada, apresentou o recurso no tempo correto, alegando que na defesa, tempestivamente apresentada, informou que as obras de reforma da reta de Cristalina seriam realizadas através do PAC, com procedimentos já bastante adiantados, havendo inclusive requisição
de número 08/2001, orçamento com quantitativo e processo licitatório de número 341/2011, e que a obrigação posta pela GE, no que tange as observações das exigências postas pelo artigo 7, do inciso 18, 17, aqui está, li 18, mas é 17, da resolução 231, que determina ser obrigação do concessionário providenciar a recuperação da pintura da estrutura com a armadura exposta na galeria dos filtros. Já encontra-se efetivada, já que a execução da obra foi finalizada. Por fim, requer que seja conhecido provido recurso e a anulação da penalidade imposta pelo auto de infração em apreço. Gerência de Saneamento Básico, através do parecer, GESB 350, de 2013, verificou que a vistoria realizada no dia 21/11 de 2011, a não conformidade não havia sido cumprida, além de que a concessionária não enviou nenhum documento comprovando a solução da não conformidade. Ressalta que a morosidade da empresa em sanar as não conformidades em tempo hábil impossibilita qualquer pedido de reconsideração. Conclui o parecer pela manutenção do auto de infração. O SGJU, ratificado pela diligência jurídica, aduz que as justificativas da autuada não convêm o suficiente para desconstituir o auto de infração, pois lavrada em conformidade com as normas regulamentadoras do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Conclui pela legalidade da autuação. É aquela velha história, eu fico com vontade de ajudar a saneado. Eu não, todos nós ficamos com vontade de ajudar a saneado. E eu já disse ao saneado, olha, quando vocês forem pedir prazo, prorrogação do prazo, prede um prazo dilatado suficiente para vocês cumpram. Ninguém vai recusar. Ninguém vai recusar. Agora estão fazendo, mas anteriormente não faziam, infelizmente. Esse caso de cristalina, só para esclarecer, o extinto cristalino em novembro do ano passado, por outro motivo, né, motivado por uma solicitação do Ministério Público por problema de falta d'água. E até hoje, essa recuperação da pintura não foi feita. Tem empreiteira trabalhando no local, tem frente de serviço, mas ainda não está concluído. Isso em novembro do ano passado, não estava concluído. Tem fotos no relatório, no novo relatório, que já registra isso. Ela lembra aqui que estava concluída, que é pior, então. Eu fico com vontade de ajudar. Né? Fui conselheiro de saneamento, que é uma boa consideração para aquela empresa, mas a gente fica distrito, né? Está escrito nos autos, a comprovação da verdade. Então, infelizmente, eu voto pela manutenção do auto de infração, ou não haver outra alternativa. Presta um processo, por favor. Deixa eu só. Fiquei preocupada, será que ela colocou foto? Pode votar ou não? Pode, claro. Todos concordam com o parecer do voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. 8.6. Processo final 0345, também interessado em saneamento de Goiás, por infração ao artigo. Tem foto mesmo? Tem foto? Não tem foto. Não tem. Mas ela alega aqui que foi feito, né? E a representante de saneamento dizendo que não foi feito. Mas, se é o caso, né? Infelizmente, redunda exatamente na mesma coisa. Também processo pertinente a saneado, processo 0345, por infração ao artigo 5, inciso 25 da resolução 231. Utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço. A interessada interpretou o recurso, tempestivo, alegando que a defesa apresentada informou que celebrara um contrato de números 1562 com a operadora telefônica prestador de serviços de telecomunicações da área do distrito, e que a mesma encontrava-se em dificuldade de atender a todos os municípios elencados no compromisso celebrado. E ainda que há impossibilidade de disponibilização por parte da empresa de links de transmissão de dados, fez com que alguns distritos previstos no contrato original, cujo objetivo foi a compra de computadores e a informatização de todos os distritos onde atuam, com prazo máximo de até dezembro de 2013, conforme informado anteriormente a essa agência. Esclarece que realizou criteriosos levantamentos das situações de todos os distritos não informatizados,
buscando a viabilidade técnica, administrativa e financeira dessa melhoria. Observa que em alguns distritos de menor porte, como é o caso de Mutuaí, existem entraves técnico-operacional financeiro para o atendimento, por não haver recurso de infraestrutura na planta instalada para a comunicação de dados, visto que até mesmo a prefeitura não tem como oferecer incentivo para esse fim, e que já adquiriu computadores e celebrou aditivo ao contrato para a informatização de todos os distritos onde atua, de acordo, evidentemente, com a disponibilização dos limites de transmissão de dados, pois a responsabilidade é da operadora de telecomunicações. Por fim, requer que seja conhecido o recurso. Aqui, a minha assessoria fez o voto aqui, inclusive, estou tomando conhecimento desse processo com mais detalhes agora, e quero fazer aqui uma observação seguinte. Se a Saneago tivesse provado que realmente não consegue, né, e ela não fez, ela só alegou, isso aqui, se ela conseguisse um atestado técnico comprovando que realmente não existe uma negativa da a gente poderia jogar aquele agora no caso fortuito, né, e exonerá-los dessa. Então eu sugiro a Saneago desse processo específico que proceda esse levantamento técnico, pegue um atestado técnico, que não existe possibilidade de instalar um link nessa região, e entre de revisão desse processo, que a gente vai ter um maior interesse em reapreciá-lo. Né? Fica essa sugestão. Mas nesse presente momento aqui, eu voto pela manutenção do auto, porque ela, apesar da alegação dela ser bem procedente, mas ela não conseguiu. Ela vai ter a oportunidade de uma revisão. Então eu sugiro que ela traga o atestado. Mas é a primeira vez, não, conselheiro. Isso tem vários distritos pequenos que ela alega isso, e a gente já discutiu várias vezes, a gente já pediu, tem que comprovar que tem uma negativa da operadora, porque eles simplesmente alegam que não tem, Experiência própria nossa, nós passamos por isso aqui, nós ficamos sem link de operação aqui, ou se não tivesse brigado, quase feito um hecatombe com a. Mas ele passou por isso. E as operadoras são todas empresas privadas. E elas só vão colocar esse serviço se houver retornos. Ou não há retorno, elas não colocam. Não colocam. Elas não estão aí para fazer Tem gasto. alternativas também. Põe telefone. E a rádio. E rádio, sei lá. Não, É porque não. pode ter a possibilidade de ter alternativa. Agora, se a gente exige esse sistema através do link e a operadora não põe o link, a concessionária não pode. Eu acho que o conselheiro está correto. Votando, e aí eles. Fica a sugestão aqui, se eles Agora ele tem que provar, né? Tem que provar. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. 8.7. 8.7, processo de interesse expresso Araguari, final 5197, por infração ao artigo 10º, inciso 13 da resolução 297, pelo veículo não oferecer condições de conforto e higiene ou não apresentar especificações estabelecidas em normas e regulamentos pertinentes. A empresa foi notificada, apresentou o recurso, alegando que não procede o relato do agente fiscal quando afirma que o ar-condicionado do veículo não funcionava perfeitamente, aspirando poeira para o seu interior, causando desconforto e mal-estar nos passageiros. Justifica que tal fato não aconteceu porque, como é conhecimento de todos, a linha percorrida pelo veículo é totalmente asfaltada. Também questiona a competência da GR e contesta a legalidade da resolução 297. Então, eu achei bacana, achei interessante aqui a alegação, né? Eles elogiarem as estradas goianas tão bem conservadas que nem poeira não tem numa estrada asfaltada. Então, eu fiquei muito satisfeito aqui com o elogio, né, ao governo do estado, né? A empresa é Expressa Araguari. A linha é para Catalão. Catalão ouvidor. Catalão ouvidor. Então, eu fico aqui, quero até depois encontrar o representante da empresa, agradecer em nome do governador o elogio, mas realmente não tem cabimento, né?
o ar-condicionado estava soprando poeira para dentro e o fiscal tem a fé pública, a gente tem que dar a devida importância. Né? Quanto à ilegalidade da resolução, que ele alega aqui, essa não é a via correta dele fazer esse tipo de alegação. Se ele achar que a resolução é inconstitucional, ele que vá procurar as vias competentes. Não nesse momento de simplesmente um recurso administrativo. Então eu voto pela manutenção do auto de infração. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. 8.8. Processo último da pauta, desses itens, final 1375, interessado empresa Moreira, por infringir o artigo 11 do inciso 24 da resolução 297, antecipar ou retardar sem justificativo o horário de partida de viagem. A empresa apresenta recurso no caso legal, argumentando que o julgamento da defesa faltou bom senso parte dos julgadores, pois em circunstâncias análogas, a legislação ordinária leva em consideração o Instituto caso fortuito, onde os acontecimentos fogem totalmente do controle de qualquer pessoa física ou jurídica. Concordo plenamente, só que o caso fortuito tem que ser comprovado. E eles não alegam, eles apenas alegam, eles não comprovam que houve realmente. Eles alegam aqui que houve um engarrafamento externo, fora do terminal, e que esse engarrafamento justificaria o atraso da viagem. É totalmente descabido, né? Um engarrafamento externo poderia, no máximo, retardar a viagem, não a partida do terminal. Então, por realmente total consciência da defesa, eu voto pela manutenção do auto de infração em apreço. Todos concordam? Parecer e voto do conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Eu queria propor aqui, antes da gente sair do intervalo, que a gente relatasse o processo de número 11.1, para sanear, que aí a gente libera todos, né? Ok? Todos concordam? Então vamos continuar com a palavra o conselheiro Sérgio Lucas para relatar o processo 11.1. Já votou? Já o 8? Já. Esse processo foi bom colocar aí antecipadamente, que ele é um processo que eu vou aqui dar uma interpretação também diferente da que o jurídico entendeu. De reexame, é isso? É um pedido de reexame. Aqui eu vou sintetizar primeiro, eu vou ler, depois eu sintetizo. Saneamento Goiás, processo final 2366, por infração ao artigo 7º, inciso 17 da resolução 231. Manter instalações de sistema de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização, segurança, eliminar trincas, infiltrações, inflorescências, perda de revestimento e pintar o reservatório. Trata-se de processo enviado pelo Conselho Regulador para exame da decisão da Câmara de Julgamento, anulando o auto de infração e acima. Notificado a se manifestar, o interessado, evidentemente, permaneceu inerte, uma vez que o voto era para anular. Em seguida, os conselheiros designados como relator, processo sobe, né? Quando esse anula, como todo mundo conversa. A documentação constada nos autos mostra que o auto de infração foi anulado em razão das não conformidades terem sido sanadas antes do recebimento da notificação da lavratura do auto de infração, conforme decisão da Câmara de Julgamento amparada nas manifestações técnicas e jurídicas. O parecer da gerência de saneamento não permite concluir se a empresa cumpriu ou não a determinação do órgão fiscalizador, uma vez que é contraditório esse ponto. Porém, com a lavratura do auto de infração, presume-se que a concessionária não atendeu a determinação em tempo hábil. Já a gerência jurídica entendeu pela anulação do auto de infração, em virtude da concessionária cumprir a determinação antes do recebimento da notificação da lavratura do auto de infração.
O auto de infração é um documento apto a imputar alguém cometimento de infração. Somente será nulo ou anulado pela ausência de seus requisitos legais, em casos que são presentes. Por sua vez, a notificação de autuação é a posterior, com a simples finalidade de comunicar ao infrator de se defender do que é acusado. Portanto, são dois instrumentos distintos, e um é consequência do outro. Assim, no processo administrativo, onde o auto de infração precede a notificação da autuação, bem como dispõe o artigo 19 da Resolução 231, utilizada como base para a anotação, a seguir transcrito. Para transcrever o auto de infração, será expedida a notificação ao infrator por remessa postal, com aviso de recebimento no prazo de 10 dias, sob pena de revelia, apresentar a defesa, etc, etc. O que acontece é o seguinte, eles receberam a fiscalização, foi feita a declaração de não conformidade, deu-se um prazo para eles cumprirem, que é o que eu acho que vale. Após a fiscalização, dá-se um prazo para a empresa cumprir. A empresa não cumpriu dentro desse prazo. O que acontece? Nós lavramos o auto de infração e multamos. Pronto. Morreu o processo. Morreu o processo. Aí, nesse caso, morreu o processo aqui. Ele só tem direito à defesa do processo. O que eles fizeram depois deste prazo, onde foi lavrado, não interessa. Se eles corrigiram desse tempo. Igual tantos outros processos como que ocorre aqui. Não prorrogou o prazo, não? Não prorrogou. Não, pode até Foi pedido e negado. Foi pedido? Foi pedido e negado. Essa discussão que é diferente, a gente vai ter o que hoje. O que ocorre é que morreu com a autoria naquele momento. Recebeu a notificação, é só um prazo para a defesa. Ele já tinha recebido a Não negativa. é o prazo antes. Porque ele pediu um pedido de prorrogação. Ele estava fazendo. Mas a questão de receber ou não a negativa, se ele não recebeu, significa a mesma coisa de não ter a negativa, a pretensão atendida. Né? Não tem resposta. Ele só poderia entender que tinha mais prazos expressamente a AGF tivesse concedido mais prazos. E não concedeu. Né? Então, ali naquele momento que foi feito a lavratura do auto de infração, constatou-se o não cumprimento, foi dado o prazo, constatou-se o não cumprimento, morreu. Dali para frente, se ele cumpriu até tempo. Peraí, porque teve que a fiscalização foi depois. A fiscalização foi quando? Não, tá. Segundo relatório de fiscalização. O termo de notificação primeiro foi recebido em maio de 2010, ok, com 30 dias. Era até um prazo curto, mas tudo bem, 30 dias. Aí, em dezembro de 2010, foi feita a fiscalização. Então, 7 meses depois. Sim. E foi não cumprida, né? Falta um, tá? Horroroso. Está quase caindo, inclusive. Não cumpriu. Não cumpriu. Detalhe todo dia. Aí, esse foi o problema, eles demoraram só para receber a notificação. Então, relatório de dezembro de 2010, aí chega aqui, lá, A confere, notificação demorou há muito tempo para chegar. Não interessa. A notificação, se o correio entrar em greve, se o carteiro morrer de carrinho, não interessa. Interessa. Interessa não cumpriu. Se ela. Vou depois do relatório. Não sei. Não, o relatório foi elaborado Não há uma relação de causa não cumpriu 6 e meses. não recebeu. Agora, O entendimento jurídico, doutora, foi que isso prevalecesse a data depois do recebimento da notificação. Aí passasse a valer realmente. Porque ele não recebeu a infração. É algo a se discutir, né? E realmente, foi depois do prazo. A gente, em dúvida, né? O recebimento do auto de infração para ele pode ser 1 ano, 2 anos, ou 2 dias depois, não interessa. Não interessa. Não cumpriu. Porque foi dado 30 dias de prazo, não voltou nos 30 dias, mas voltou 6 meses depois e constatou. E lavrou o auto de infração 6 meses depois. Ele não Então cumpriu. ele teve tempo necessário, aliás, até dilatar demais aqui. Isso. Né? Nesse caso aí não tem.
dezembro de 2010. Ele responde 7 de 2011. Só que as fotos são fazendo e depois pronto, mas ele tem foto fazendo. Não interessa, tudo foi depois. Foi muito depois. Tudo foi depois. Depois O que de eles 7 alegam, meses. o que eles alegam, e aí teve a concordância do jurídico, Foi. é porque eles acham Mas no vídeo de depois exame deles estão falando o quê? que eles atenderam a notificação. Não, a reexame não vai falar nada, não. Não, só fala que atendeu. né? É reexame, eles não falaram nada. Falaram aqui. Não se manifestaram. Mas quem foi que provocou o Foi reis? pra- Porque foi anulado na Câmara de Eles Julgamento. provam aqui que A Câmara de Julgamento anulou? Anulou. Aí, por força da resolução, tem que subir no conselho para reexaminar. Ué, então tudo bem, nós estamos Reexaminando. reformando o Isso. voto, nós estamos reformando o voto da Câmara. A questão básica, se você me permite, é o seguinte. Foi lavrado o auto. Então está configurado que houve a infração. Se a gerência de saneamento lavrou o auto, é porque constatou que não cumpriu. O entendimento que ocorreu foi o seguinte, que não prevalece a data que foi lavrado o auto de infração. Para efeito de penalizar, tem que ser a data em que ela foi notificada do auto de infração. Quer dizer, o que vai prevalecer é a notificação e não o auto. Esse é o parecer do Aí juiz. vai criar um hiato que eles nunca vão ser executados. Vão ser executados. Eu concordo com o voto concedido. Agora, o presidente estava olhando aqui, apresenta as notas fiscais Tudo de posterior. prestação, Tudo considerado. tudo de janeiro, fevereiro de 2011. Isso aí eu nem- E foi 6 meses depois. Na verdade, uma discussão boa da gente ter aqui, que na verdade, Mas isso aí nós já votamos isso aqui, mas nós consideramos, mesmo que seja feito depois do não, auto. porque isso aqui é diferente por causa da questão do prazo. Entendi, mas mesmo assim. E agora tem uma coisa, teve a fiscalização de acompanhamento e foi gasto, teve a fiscalização, comprovou que tinha sido feito, teve gasto com diário, teve um processo, né? Agora foi um erro do prazo lá atrás. Não vê ao caso. Não tem nada a ver. Mas a Absolutamente ao caso. fiscalização, e assim, quando é feita a fiscalização, é deixado no distrito um checklist de tudo que nós fazemos. E a gente colhe a assinatura do gerente da Saneado que nos acompanha, do gerente do distrito. Então a Saneado também, ela sabe quanto foi feito, quanto seria lavrado aquele aí, porque a fiscalização de retorno foi feita em dezembro. Agora, uma sugestão era assim, logo que retornasse dessa segunda fiscalização, já fosse lavrado o auto de infração para evitar esses Mas passos. isso hoje acontece. Esse Isso aí, processo. mas isso aí, o... Entra numa pilha, né? Depois aí demora para fazer o relatório. Isso aí é o seguinte, eu tenho notado o seguinte, que a gerência lá, uma pena, o Eduardo está aqui, está viajando. Ah, e foi sério, esse laboratório. Pois é. Eu tenho notado o seguinte, que o processo lá de vocês, apesar de, não estou dizendo, não sei como que é o funcionamento interno lá, se funciona, mas, por exemplo, depois daquela determinação nossa de que não levaríamos o processo daqui para a sede nova, e isso eu já tinha conversado com o Eduardo, há um tempo muito grande que esse processo fica parado lá na gerência de vocês. Quer dizer, são feitos os procedimentos normais, vai lá, faz a fiscalização, faz a operação e tal, tudo, e esse processo fica parado. Eu já tinha falado isso com o Eduardo antes. E eu estou vendo que agora está correndo com os processos. Quer dizer, tem que ser uma norma, um procedimento, uma coisa rotineira, normal, não pode ficar com esse processo demorando, parado. Não pode. Não, é por isso que deu esse problema. Quer dizer, eu estou vendo que agora está sendo mais agilizado, mas quer dizer, tem que ser um procedimento. Eu acho que inclusive tem que se obedecer prazos, não pode ficar parado. Isso pode. Então, Uma sugestão que isso seja descrito no procedimento para isso. Né? Quanto tempo, depois de uma fiscalização, tem que ser feito o relatório. Nós temos que ter A alguma fiscalização tem 30 normatização. dias para elaborar o relatório, por exemplo, né? Estou dando uma sugestão. A fiscalização tem, a gerência tem 30 dias para elaborar, depois de concluir, né, uma viagem, 30 dias para elaborar o relatório e encaminhar. Que isso seja descrito na instrução agora. De vocês, né? Todos. Eu até perguntei para o Eduardo sobre Vou esse passar processo. essa informação do Eduardo. É que saneamento é um volume enorme, monstruoso mesmo. E eu perguntei, Eduardo, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, tem
relatório, a equipe de fiscalização chega, E aí tem um revisa, um faz, aí emite e entra no bolo numa lista grande. Mas de sei qualquer que forma, essa ele Mas não essa questão é em particular de 2010, na época, em 2010, nós tínhamos processos de 2006, 2008, 2007, eu fiz trabalhava Era muito eram muitos processos. Então, em 2010, o volume de processos era muito grande, processos antigos eram muito grandes, e realmente, assim, existia um acúmulo maior do que existe hoje. E tem que ser cuidadoso na elaboração do relatório, porque senão deixa de erro aí no ar. Mas eu vou repassar essa Não, eu voto pela manutenção do auto de infração. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro pela manutenção do auto, reformando A decisão da Câmara. no julgamento. Aprovado por unanimidade. Vamos dar 5 minutos de intervalo e voltaremos para o conselheiro. Pessoal, a gente vai escrever aqui hoje no auditório porque está fazendo uma